De novo, dia 20/5, nós estamos aqui para a última aula. Graças a Deus, tudo bem até agora. Pegue então o material de história, quem está entrando, pegue o material de história. Nós vamos falar sobre, continuar, né? Na realidade, que nós estamos falando sobre a sociedade mineira. Nós falamos já sobre a sociedade mineira. Vamos continuar falando sobre ela agora. Né? Vamos falar agora sobre a divisão da sociedade. Né? Eu me lembro que eu tinha falado com vocês. Vocês entenderam a guerra, só para eu saber, a guerra dos Emboabas e a revolta de Vila Rica? Vocês querem que eu dê uma repassada? Não precisa, né? Quem vai falar comigo aí? Alô? Alô, povo? Segundo B. Segundo B. Tudo certo aí, segundo B? Manda o joinha então se estiver tudo certo, que eu vou seguir então. Então não preciso falar de novo da Guerra dos Emboabas e nem da Revolta de Vila Rica, né? Beleza, vou só esperar essa, essa bênção compartilhar. Alguém abrir o microfone. Gente, então enquanto eu vou tentando aqui compartilhar a tela, que é uma benção, só para lembrar, tá? Começou aqui. Então, só para lembrarmos aqui, vou voltar um pouquinho. Guerra dos Emboabas, é só para quem está com dúvida aí, lembrar que os bandeirantes paulistas encontraram essas minas de ouro, não queriam dividi-las com os portugueses, a qual chamavam de Emboabas, e aí houve um conflito armado entre eles. O resultado do confronto foi derrota dos paulistas, a criação da capitania de São Paulo e a capitania de Minas do Ouro, né, que mais tarde Minas Gerais, e os paulistas também foram impedidos de transitar naquela região. Eles foram expulsos de lá e não podiam ir lá, mas eles vão para outros lugares. Né? Então, em busca de descobrir novas minas de ouro, eles vão para Mato Grosso, para Goiás, né? Descobrem até algumas jazidas de ouro também nessas outras regiões, como também diamantes. Então, aqui está a imagem da Guerra dos Emboabas. E a revolta da Vila Rica se deu pela declaração, decretação da Casa de Fundição. Né? A coroa decretou, então, a instalação das casas de fundição. Lembremos que ela só vai ser feita a partir de 1725, porém, já em 1719, você tem as primeiras movimentações para isso, né? Para ampliar o controle do Estado português sobre as minas de ouro da região e para cobrar o quinto. Né? Lembramos aí a cobrança do quinto. Deixa eu só passar aqui. É o pessoal entrando, né? Ingressando aí. Se tiver pergunta, coloca a pergunta aí que a gente responde. Nesse sentido, então, nós temos os colonos aí liderados pelo mineiro português Filipe dos Santos. Né? O Filipe dos Santos, então, junta as pessoas, principalmente da cidade de Vila Rica, contra essa cobrança que para eles eram abusivas, a corrupção de funcionários também e o fechamento da casa de fundição. O governo da capitania de ouro das minas de Minas do Ouro, vai reprimir rapidamente o movimento. Os rebeldes vão ser presos e o Felipe vai ser condenado à morte por execução. Então essa aqui seria a revolta de Vila Rica retratada aí. Tudo bem? Logicamente, gente, quando a gente fala toda vez que a gente fala das cidades lá, é, não falar da cidade lá, ele não aparece como a não aparece, como eu vou dizer assim, não aparece
grandes cidades, as cidades são pequenas. Deixa eu ver as perguntas aqui. Você vai mandar os slides? Vou. Então, eu preciso de um e-mail para que eu possa mandar os slides. Vou sim. Acho que o professor não está vendo o chat. Não estava mesmo, não. Professor, e a Inconfidência Mineira? No caso aqui, Vitor, a Inconfidência Mineira, ela vai ser um resultado para depois. Para depois nós vamos ter a Inconfidência Mineira, ela ocorre em 1789. Então ela já ocorre já bem no período que já está no final da extração do ouro, mas a elite colonial já não suporta mais ficar tendo que pagar esse ouro, né, para os portugueses. Aí então você tem essa. A pessoa chama de confidência porque é o nome dado português, né? Os portugueses colocam como confidência, também cabe como conjuração. Então a, é isso daí mais ou menos. Tá bom? Vamos lá então, página 8, falar sobre sociedade mineira. Então, vamos rapidinho aqui com a descoberta das minas durante os séculos de número 17, entre 1601 a 1700, a região então central da colônia passou a receber um afluxo generalizado de pessoas. Deixa eu ver se é a pergunta que está aqui. Não, é a pergunta que está aqui? Não, não é a pergunta. Aí eu caí. Legal, né? Descartar, cair. Vou voltar para a reunião. Voltei. A chamada caiu. O Skype hoje parece que está meio. O Skype está meio. O Skype está meio inconsistente hoje. O Skype está meio bagunçado. O pessoal está voltando, todo mundo. Nós estamos gravando aqui ainda, né? Mas parece que o Skype hoje está meio bagunçado, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar voltar aqui de novo. É difícil, né, gente? Tecnologia às vezes não nos ajuda. Às vezes a tecnologia também. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Vamos voltar. Vou cair de novo, será? Gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Se vocês estão me ouvindo, todo mundo caiu, né? Parece que deu um bug geral aqui. E a gente então tá voltando aqui. Vou tentar compartilhar a tela. Gente, dá só um tempinho aí, tá? O pessoal tá escrevendo. Ô, Jesus, escreve, povo. Caiu, caiu. Vamos voltar, vamos voltar. Todo mundo caiu. Então, todo mundo tá de volta aí, então. Vamos voltar aqui, então. Cadê a chamada? Vamos voltar. Estava falando sobre a descoberta dos portugueses. Então, né, com a descoberta do ouro, aquela região ela vai ficar densamente povoada. As pessoas vão começar a se deslocar para lá, né? O fluxo lá, se vocês acompanharem o primeiro parágrafo, enquanto eu vou tentando compartilhar aqui, se vocês acompanharem lá, primeiro parágrafo da página 8 vai dizer que a população do Brasil aumentou de cerca de 300 mil habitantes para 3 milhões, 3,3 milhões de habitantes. Ou seja, nós temos um salto aí e muito expressivo. É um salto quase que impensável, né? Se a gente tentar imaginar que em um período tão curto de tempo, mais que aumentamos literalmente mais de 100 vezes, né? Em torno aí de quase 200 vezes, se eu não estou errado na matemática aí, mais de 100 vezes, vai, para não ocorrer o erro aí. E, logicamente, que conforme você tem essa transformação, a cidade também modifica bastante, né?
A cidade não é a mesma cidade. Né? Então, os arraiais, né? Aquelas pequenas comunidades, vão se transformar em vilas. Então, aquelas pequenos arraiais, aqueles pequenos ajuntamentos de pessoas vão se tornar em vilas, e as vilas depois vão se tornar em cidades. E vai se desenvolver também toda uma dinâmica. Aqui é importante destacar que a nossa a cidade de Vila Rica, ela vai caracterizar uma outra forma de sociabilidade, que vai ser diferente, por exemplo, a sociabilidade do período da lavoura, né? O período do açúcar, aonde nós vamos ter, por exemplo, uma imobilidade social. Lá no açúcar, quem manda é o pai de família, né? O senhor do engenho. Nós vimos isso na, na última aula, né? Quando nós estávamos falando sobre isso. Quando for, pode grifar, Júlia, pode, se quiser grifar esse parágrafo, sem problema nenhum, pode grifá-lo. Né? Então nós vimos isso, né? Essa dinâmica, ela está muito presa naquele primeiro momento a essa ideia de que o senhor do engenho era o senhor de tudo. Então todo mundo estava atrelado dentro dele, né? Ou seja, vinha ele, vinha a mulher, vinha os filhos, vinha os parentes, junto dos parentes, então, depois você tinha a família em si, né, os outros parentes, os capatazes, os brancos. Então, tudo estava muito fechadinho, estava tudo muito centradinho na figura do dono de Minas. Caso agora em Minas Gerais isso não vai acontecer, né? Literalmente, no caso de Minas Gerais, isso vai, a dinâmica vai ser muito diferente, né? A nossa dinâmica aqui vai ser uma dinâmica na qual a sociedade ela vai estar composta agora por formações diferentes. Né? Nós vamos ter famílias nucleares. O que é a família nuclear, professor? É a família composta por pai, mãe, né? Mais a mãe. Então, é o pai, como faria na antropologia, né? É a mãe, e aqui está os filhos. Então, os filhos vão seguir aqui para baixo. Então, você vai ter os filhos aí. Isso é o que a gente compõe como família nuclear. Então, vai ter essa relação aqui. Então, uma casa a partir daí. Logicamente que vai ter outras composições. Né? Isso estou falando a princípio da família. Mas como eu coloquei aqui para você, vai se formar então uma sociedade muito diversificada e bem específica, tá? A característica da sociedade mineira vai ser a mobilidade social. Enquanto a cidade, enquanto no caso aqui a sociedade açucareira, ela era imobilista, ou seja, você basicamente não mudava a sua posição social. Na sociedade mineira, você vai ter uma mobilidade social muito grande. Como eu coloquei aqui, ó, pois os escravizados poderiam ser alforriados, né, se encontrassem ouro. Ex-escravizados poderiam se tornar proprietários de escravos. Então, como diz a historiadora Laura de Mello e Souza, o que imperava era a pobreza, pois a maior parte das pessoas que migravam para as minas não obteve riquezas, isso fica muito claro. Já vou comentar sobre isso daqui agora, mas o que eu quero deixar claro é isso. Vocês reparem que vocês vão ter uma grande mobilidade social. Perdão. Até mesmo nós vamos ter um destaque para o papel da mulher. Haverá muitas mulheres aqui que vão ser autônomas, mulheres que vão cuidar da casa, mulheres que vão ter negócios, né? Vão baixar leis, decretos, por exemplo, algumas mulheres vão abrir aquilo que a gente pode chamar de bar, né? Tabernas, né? Vender bebidas aos homens, outros vão abrir comércios, e assim por diante. Então, a vida na sociedade mineira vai ser muito mais dinâmica, muito mais rápida, no sentido assim de transformações, do que na sociedade açucareira, aonde tudo era muito complicado, né? Tudo era muito devagar, tudo estava pautado lá naquela figura do senhor do engenho e nada mais, e acabou a partir daí. Vocês marcaram então o primeiro parágrafo, pode marcar o terceiro e o quarto.
a forte estrutura administrativa, que demandava dos funcionários da coroa, e a formação de um vasto comércio para o abastecimento de víveres, produtos da região, criaram condições de trabalho para todos os segmentos sociais. Em Minas Gerais formou-se então uma sociedade bastante específica. A mobilidade social era possível, como eu acabei de citar aí, porém o que imperava nessa sociedade era a pobreza. Tá? Então, se a gente fosse fazer uma pirâmide aqui social, deixa eu fazer uma pirâmidezinha rápida aqui, ó. Nós fôssemos fazer uma pirâmide social, no topo aqui estariam quem? Os donos de Minas, tá? Os donos de Minas e os funcionários reais. Então, aqui seria nessa parte aqui. A gente pode até colocar alguns comerciantes, tá? Mas os comerciantes, até alguns comerciantes vão ser até mais ricos que os donos de Minas. Porém, quem domina a sociedade no geral aqui são os donos da mina. Aqui embaixo, nós vamos ter então a massa aqui dos grandes comerciantes, né? De profissionais liberais, nós vamos ter aí médicos, advogados, contadores, tem uma massa de profissionais liberais. Aqui embaixo, né, na próxima aqui, nós vamos ter uma outra faixa, que aqui seria então a faixa dos homens livres, mais pobres, né, que vão vender o seu trabalho, um pequeno lavrador que vai vender as suas produções, e, logicamente, que na base da pirâmide nós temos os escravos. Aqui sim, nós vamos ter uma escravidão negra muito grande, tá? E muito mais violenta do que a escravização do açúcar. Vive muito disso, né? Trabalhar nas minas era muito mais violento do que trabalhar lá na região do açúcar e tudo mais. Já tem 17 coisas aqui, eu estou indo lá para baixo. Agora sim, pode grifar. O pessoal foi grifando, não sei o quê. Todo mundo aí. Vamos ver se tem mais mensagens aqui. Ninguém perguntou nada para mim, né, gente? Posso prosseguir? Aqui parece que travou. Acho que não tem mais mensagem nenhuma aqui, não. Então, vou prosseguindo aqui, tá? Ninguém pergunta? Não? Manda o joinha aí, aperta um joinha. Igual o joinha que eu vou mandar para vocês aqui assim, ó. Cadê o joinha? Cadê o meu joinha? Volta. Ó, apertei um joinha para vocês aí, ó. Tá? Manda um joinha aí para mim. Manda um joinha aí para mim, se tiver tudo certo. Parece que tá, porque ou todo mundo foi almoçar, ou tá tudo certo, né? Mas vamos seguir então. Seguindo adiante. Professor, quem me chama? Fala, Vitor. Estou ouvindo. Chica da Silva é dessa época? Agora que eu vi a sua pergunta. Chica da Silva é dessa época? Não. Chica da Silva é mais à frente. Também lá próximo já do final já da independência lá das Minas lá. Tá? Mas ainda é um período onde a escravização está acontecendo. Ela está nessa toada, mas é mais para frente aqui. Beleza? Então, seguindo a bola aqui. Desculpa que eu não vi a sua pergunta, Vitor, mas eu vou me acertando aqui. Outro ponto importante, galera, são as ordens religiosas, tá? As ordens religiosas são extremamente importantes na composição da vida humana ali. E aí, claro, a religião ela é uma parte integrante da história brasileira, não tem jeito. Até hoje, a religião ela é muito importante, né? Ela atua de maneira benéfica ou maléfica na nossa história. No caso aqui, no restante do Brasil, era com muita influência, tiveram atuação também limitadas pela coroa. Apesar das ordens religiosas atuarem, quando eu falo ordens religiosas, nós estamos falando aqui de irmandades, as ordens que são caputinos, os franciscanos, os jesuítas, lembrando que esse período aqui os jesuítas já foram expulsos do Brasil, né, pelo Marquês de Pombal. Então nós temos várias coisas aqui. A coroa ela limitava muito o estabelecimento dessas ordens aqui. Muito porque a coroa também não queria dividir as suas posses com a igreja. Lembra que a igreja tinha várias taxas, várias medidas sendo requisitadas aí. Essas medidas, então, era para que o ouro pudesse ficar fora do poder da igreja, né? O ouro tem que ser da coroa portuguesa. Então, diante dessa proibição,
o que aconteceu é que as ordens religiosas encontraram outro formato para se manter nas minas. Entre elas, a adesão de capelinhas na região, né, pequenas igrejas que vão aparecendo ali, onde as pessoas podiam rezar o seu terço, fazer suas orações, suas petições, confessar os seus pecados. Então, essas capelinhas são mini igrejas, portinhas pequenas, né? Até quem vai ainda para o interior encontra essas pequenas capelinhas, geralmente fica vazia ali, mas a pessoa ela pode entrar ali nessa mini capelinha, fazer a sua oração, né? E vai embora, acende uma vela e assim por diante. Né? Nas casas mais abastadas, aí logicamente, como era o costume, você tinha também uma capela maior. Né? Então, aonde você pudesse, você até pagava também para religiosos passarem ali frequentemente para que pudesse celebrar a hóstia, né, a comunhão e tudo mais para você ter e manter a sua vida religiosa. Então, assim, o sincretismo religioso é uma marca dessa sociedade, a miscigenação também é uma marca, e aqui nós não podemos, né, o Brasil ele é sincrético, seja nas suas expressões religiosas ou não. Lembremos que se proibia as festas negras, né, da matriz africana, mas a matriz africana ela vai se adaptando naquilo que vai se tornar o candomblé. Então, era uma adaptação do catolicismo com a matriz africana para que pudesse esses negros africanos fazerem os seus cultos, fazerem as suas oferendas e as suas adorações. Mas essa é uma marca que nós temos na sociedade mineira, tá? Então, como eu disse para vocês, a sociedade mineira ela é dinâmica, então você tem uma formação de uma classe média urbana, que são homens livres, comerciantes, advogados, tá? E você tem uma relativa mobilidade social. Esse negro ele poderia literalmente ascender socialmente. Então, quando a gente olha nessa ideia também da dinâmica que vai somar a sua diversidade, né? Mais a diversidade, nós temos aqui união entre homens livres e mulheres negras. Era muito comum. Né? Alguns homens chegavam até comprar as chamadas escravas de tabuleiro, que eram aquelas escravas, eu já acho que eu já falei isso com vocês também, as escravas de tabuleiro, que eram aquelas escravas que tinham que vender uma quantidade X de comida ou bens, né, para um senhor de escravos, e ele então ela vendendo aqueles bens ali, ela passava e se conseguisse vender a mais, caiu de novo. Não acredito. Alô? Oi, não cai. Oi, 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 caiu de novo. Ah, caímos de novo. Caímos de novo. Travou de vez aqui. Caímos novamente. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Caiu de novo. Estou tentando aqui arrumar. Voltou, caiu. Vejam, vê se vocês me escutam. Vocês me escutam?
Tem muita mensagem. Tá sem som? Tá escutando? Beleza, então. Hoje tá difícil aqui. Parece que agora resolveu a querer atrapalhar a gente aqui, essa tecnologia. Então, só para a gente complementando aqui, eu vou tentar compartilhar a tela. Então, essa dinâmica social, né, que nós tínhamos dentro da sociedade mineira, ela também vai compartilhar essa diversidade. Ou seja, esses homens que podem casar com essas negras de tabuleiro, que eu parei falando sobre elas, né? Eram negras, então, que elas tinham literalmente a obrigação de vender uma quantidade X ou Y de um bem, né? E depois de vender essa quantidade desse bem, ela era é, ela podia ficar, por exemplo, com aquilo que estivesse a mais. Então, muitos desses homens casavam com elas. Gente, eu compartilhei a tela. Todos estão vendo a tela aí? Diga. Ah, então beleza. Se vocês todos estão vendo, maravilha. Então, é essa dinâmica aqui que é muito importante para nós, né? Então, essa dinâmica aqui, somado à diversidade, compõe, então, essa sociedade mineira, extremamente dinâmica, extremamente diversa. Tá? Então, aquilo que a gente vai gerando aí como a mestiçagem dentro do Brasil. Deixa eu voltar aqui, porque não sei se alguém está perguntando, o pessoal está conseguindo falar, então está vendo? Vamos seguir aqui pedindo que não caia novamente. Na página de número 8, gente, vocês podem marcar o último parágrafo também, marquem o último parágrafo, virem para a página de número 9, e na página de número 9 podem marcar o primeiro parágrafo. Então vocês vão marcar o último da 8 e o primeiro da 9. Né? E aqui eu coloquei uma imagem, que está essa mesma imagem que vocês têm na página de número 8, 9 aí, né? Ronas Mortis Ruendas. O Ruendas faz a festa da Nossa Senhora do Rosário. Gente, se você olhem essa imagem aí, ela não lembra o carnaval para nós? Vamos ser sinceros, numa lembrança do carnaval, você tem, ó, porta-bandeiras, você tem ó, o cara da bateria, ó, o pessoal da bateria, né? Tem o mestre-sala, o que vai abrindo aqui. Ou seja, essas festas populares, né, esses desfiles aí, esses cortejos que eram feitos de maneira popular, eles vão mais tarde dar origem ao que nós conhecemos como carnaval, né? Ao desfile, às escolas de samba, aos bloquinhos de rua aí. Então é muito característico, né? As festas elas são tradicionais, elas estão totalmente embrenhadas na nossa história, na nossa composição e na nossa formação. Né? Então, você tem religiosos, né? Ó, aqui um religioso aqui, ó. Deixa eu apontar aqui, ó. Você tem um padre, um frade, que sei lá. Aí o cara está acompanhando aqui, ó. Então tá aqui, ó. Né? Você tem geralmente os senhores, né? O cara está em cima do cavalo aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma pessoa um pouco mais rica, ó, mestre-sala e a porta-bandeira. Então, são essa composição que a gente tem dessas festas, os festejos que nós temos aqui, né? A festa, então, do Rosário é uma comemoração religiosa, né? E era autorizada aos escravos, né? Os escravos tinham a autoridade, né? Os escravos podiam fazer aqui. Maneira também de expressar a sua religiosidade. Tudo bem? Na página de número 9 ainda, vamos falar sobre o comércio interno. E aqui nós precisamos pontuar que, à medida que as expedições elas possibilitavam a instauração de povoados, o comércio também cresceu. Né? Porque surgiu a necessidade, né, de um abastecimento desses povoados. Principalmente nas minas, que o teor maior de trabalho era a extração do ouro. Ninguém ia para as minas no começo, na maioria das vezes, preocupados em plantar, preocupados em roçado, né? Eles estavam preocupados em encontrar ouro. Logicamente que essa extração de ouro, essa ampliação da extração de ouro, o comércio vai acompanhar. Né? Você vai ter um cara que vai comercializar. Ó, aqui, ó, esse aqui, né?
seria um tropeiro, né? Um cara que está comercializando desde peles de animais, né? A alguma outra coisa aqui nessa postura. Então, o comércio passa a ser muito importante, principalmente para o abastecimento daquela região. E não apenas importante, como lucrativo, tá? Tanto o comércio de mercadorias, de produtos, de bens, até mesmo como o comércio escravocrata, o comércio de negros aqui. Então, entre os comércios, nós vamos ter uma prática, por exemplo, que é a prática do comércio de monções. Página de número 10. Vamos lá para a página de número 10. Na página de número 10, vocês têm o primeiro parágrafo lá em cima, pode grifar no primeiro parágrafo, né? Esse comércio, o comércio de monções, é o comércio que se fazia pelo meio da floresta, seguindo os rios, né? Então, por isso, monções, né? E levavam esses produtos para esses povoados. Então, veja aí quantas pessoas vocês têm, né? O famoso tropeiro. O tropeiro, que é o camarada que saía de uma região com uma quantidade de produtos para vender em uma outra região. Então, esses produtos alcançavam também preços elevados nos povoamentos do interior da colônia, algo decorrente das longas distâncias, né? Então, toda a dificuldade. Imagina, na foto que vocês têm no livro de vocês, no livro 10, vocês estão vendo os tropeiros cruzando um rio, né? Nessa foto que nós temos aqui, nós vemos os tropeiros utilizando-se dos rios. Olha as canoas aí. Então era difícil o caminho, era complicado, tinha ameaças também, né? Não só as ameaças dos animais ali, né? Dos seres que estão ali, mas também as ameaças de roubo, uma série de coisas ali aconteciam. Então o produto, né? As mercadorias acabavam ficando encarecidas e que dava também ao tropeiro um certo privilégio se ele conseguisse, esse comerciante aqui, se conseguisse vender aqui, ele poderia ganhar muito dinheiro, né? Então eu coloquei aqui uma descrição para vocês do livro Cultura e Opulência no Brasil, André João Antônio, ele diz o seguinte, falando sobre a formação dessa sociedade aí. Logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores a mandar às minas o melhor que se chegava nos navios do reino e de outras partes, assim de mantimentos como de regalo e de pomposo para se vestir, além de 1000 bugiarias da França, que lá também foram de dar. E a este respeito, de todas as partes do Brasil, se começou a enviar tudo o que dá à terra, com um lucro não somente grande, mas excessivo. E não havendo nas minas outra moeda mais que o ouro em pó, os mesmos que se podia e dava para qualquer coisa eram oitavas. Daqui se seguiu mandarem-se as Minas Gerais as boiadas do Paranaguá e as do Vale do Rio das Velhas, as boiadas do campo da Bahia. Tudo o mais que os moradores imaginaram poderiam adaptar-se de qualquer gênero de coisas naturais, industriais, adventícias e próprias para o sustento daquela região. Então era muito claro, né? Naquele período você usava o ouro era ouro em pó, aquele ourinho triturado, por isso que você vê as sacolinhas, né, os saquinhos ali com ouro, e cada grama de ouro, né, cada onça de ouro tinha um valor extremamente importante. Veja como combina com a aula que nós estávamos falando de sociologia anteriormente, né? Como é que essas aulas aí elas se acabam vendo ou se perpassando aí. Outro comércio importante era o comércio de escravizados, que fique muito claro aí. Vocês podem marcar os, o penúltimo e o antepenúltimo parágrafo da 10 também, né? Outro comércio importante e comércios externos. Então, podem marcar aí esses dois parágrafos. Mas o que é importante aqui para nós é o comércio de escravos, né? E o comércio de escravos, interessante aqui apontar que o tráfico do Atlântico era um dos comércios mais lucrativos do mundo. A própria Inglaterra vai enriquecer muito com o tráfico negreiro, principalmente o tráfico no Atlântico, né?
E assim nós temos essa entrada, no caso do Brasil, os principais portos de entrada eram na Bahia e Rio de Janeiro. E no caso das minas, né, a Bahia seria então o principal fornecedor de escravizados para as minas. Né? No caso, conseguiam grandes lucros aí pelo preço dos escravos. Tanto o comércio interno quanto o comércio externo se articulava para o abastecimento da população mineira. Então, com a abertura de novos caminhos, principalmente mais próximos e mais rápidos para as minas, partindo do Rio de Janeiro, a competitividade baiana foi abalada e entrou em declínio, ao passo que os traficantes cariocas obtinham cada vez mais lucratividade nesses negócios aí. Enquanto o Rio se definia como a entrada de africanos para o Sudeste e para o Sul, Salvador continuou abastecendo a região de Goiás e Mato Grosso. Tá? Mas que fique claro, nós vamos ter a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E aqui estão essas características aqui. Por quê? O Rio de Janeiro era muito mais próximo de Minas Gerais do que a Bahia. Então, para manter o controle e evitar aí o tráfico, havia-se a necessidade da transferência, então, da capital do país. Uma hora Rio de Janeiro, uma hora Salvador, agora Rio de Janeiro, né? Que é o importante aí. Aí eu coloquei para vocês, né, o comércio dos escravos. Aqui eram leilões feitos, né? Então chegavam os escravos e os leiloeiros ficavam aqui leiloando os escravos, preferência homem novo, que tivesse os dentes completos. Então se faziam essas preferências aí. Alguma pergunta, meus queridos? Alguma pergunta? Hein? Não? Amém? O pessoal está dando amém aqui agora. Estamos já caminhando para o finalzinho da aula. Estamos tranquilo? Então o povo da tranquilidade aí deve estar tranquilo até demais, né? Mas beleza, né? Está todo mundo tranquilo. Vamos seguir aqui até o finalzinho. Né? Agora vai. Então vamos lá. Vamos caminhar para o finalzinho aqui, gente. A questão da cultura, esse foi um ponto que eu já tratei com vocês nas aulas passadas, né? Você lembra muito bem que eu falei com vocês da cultura barroca, né? Eu estou só relembrando aqui para vocês, mas que era um traço muito característico, um traço que vem de fora. Lembremos que a cultura barroca vai ser importada da Europa para a região do Brasil, das Minas, e ela vai se forjar, né, literalmente, devido ao caráter religioso muito semelhante ao Nordeste açucareiro. O Brasil em si, gente, isso, como eu já falei anteriormente, até hoje o caráter religioso é muito importante para se entender as dinâmicas sociais. Então não dá para entender as dinâmicas sociais do Brasil sem entender a religiosidade, que é uma marca importantíssima no país. O barroco, então, mineiro, foi denominado, ou foi uma denominação genérica atribuídas principalmente pelas artes da região, no que a gente vai ter fortemente ligada à sociedade, ao dia a dia. Então, é interessante que se você vê as obras de Aleijadinho, o Aleijadinho vai produzir obras muito próximas da realidade mineira, né? Obras que vão ser caracterizadas aí com feições, né? Com o dia a dia deles aí. Então, no Barroco Mineiro, nós temos essas expressões artísticas e religiosas, a exuberância, né, que é uma característica marcante disso daqui, principalmente pelo ouro, né, pelo uso do ouro, ouro nas igrejas, ouro nas obras de arte, né, nos pequenos santos você vai ter muito ouro aí, e as artes plásticas, né, entre elas do Aleijadinho, e a literatura, que vocês já têm, muito provavelmente já passaram com a professora Magda, e estudaram aí o Antônio Gonzaga, né, que é a marca muito importante desse período aqui do que se tem do Barroco Mineiro. Galera, perguntas, vamos lá, para a gente fechar a nossa aula aqui, que em meio a tantos idas e vindas, né, nós ficamos aqui meio perturbados. Página 11, para quem estiver aí marcando, vocês podem marcar cultura, né? Marca aí o segundo parágrafo, o Barroco Mineiro. O terceiro, os portugueses trouxeram o barroco para o Brasil
durante o século XVII, né? A arte barroca esteve presente no Recife, Rio de Janeiro, São Luís, Maranhão, vai marcando aí. Vocês podem marcar também o quarto, então o segundo, terceiro e o quarto, e pode marcar o último. Qual era mais extrativista? Extrativismo? Então, a gente pode pensar o seguinte: no caso do açúcar, já não é mais extrativista, né? Se a gente pensar, você já tem uma agricultura, né? Você tem o comércio agricultor. Se você for pensar de extrativismo, o ouro é mais extrativista, porque você vai ter a extração do ouro de lá, o açúcar é plantado. Se você for perguntar qual é mais lucrativo, né, aí vai depender do período, mas logicamente que o ouro vai ser muito mais lucrativo, porque você vai precisar de muito menos ouro, né, para ter muito mais dinheiro, no caso aqui. Mas as duas economias foram importantíssimas. Lembrando que a economia do açúcar ela vai durar muito mais tempo. Que demandava mais mão de obra. Júlia, aí com certeza a açucareira demandava mais mão de obra. Porque você precisava ter o cara que plantaria, você ia precisar do cara que ia colher, né? E depois quem faria a manufatura, né? Então, levar a extração, fazer o caldo de açúcar, depois cozer. Talvez você poderia também, a gente poderia entrar numa pergunta, qual era a mais violenta? Aí a mais violenta, sem dúvida nenhuma, era a mineira. Porque uma vez você ir para as minas, ela era muito mais extenuante. Ela demandava de muito mais força do escravizado aí. Tá? Que mais? Mais alguma pergunta, meus queridos? Temos 2 minutinhos aí. Mais alguma pergunta? Né? As revoltas que aconteceram eram de caráter liberal, tipo dos Emboabas, de Vila Rica. As revoltas eram mais o caráter de revolta no sentido revolta, de você não concordar em ter que dividir ou ter que pagar impostos. Isso vai ser característica de todas. Depois, mais para frente, a gente vai estudar a questão da conjuração mineira e conjuração baiana, e nós vamos perceber que nenhuma delas queriam a independência do Brasil. O que elas queriam era a independência da região. Agora sim, motivadas por essa riqueza do ouro. Então, Minas Gerais queria ficar livre, não porque desejava se consolidar enquanto, né, 1789, né, se consolidar enquanto país ou enquanto nação, não. Era sair das amarras de Portugal, era conseguir ter para si essa independência que era muito mais necessária e muito mais importante do que ficar pagando impostos. Tudo bem? Mais alguma pergunta aí? Fechando. Enquanto a Júlia vai escrevendo, vocês têm como missão, lição de casa, fazer aqui, por nada, Júlia. Se precisar, estamos aí. Fazer todas, pode fazer, só do livro aqui, tá? Só desse livro aqui, ó. Podem fazer as lições que contiver em todo o livro. Aí a gente vai fazer de algum jeito. Ou eu mando a correção pronta para vocês, ou a gente tenta fazer uma rápida correção e eu tiro dúvidas daquilo que ficou as dúvidas. Tudo bem? Talvez seja mais fácil eu tentar mandar as correções para vocês e depois vocês tirarem as dúvidas aí. Beleza, então, meus queridos? Quero desejar, eu olhei o cronograma, não vou encontrar mais vocês essa semana. Quero desejar um grande beijo para vocês, um excelente restante de semana, né? Que vocês ainda, apesar do feriado, nós teremos essa saída, mas não encontro vocês. Aí, se Deus quiser. Tá bom? Um beijão, muito obrigado. Professor, todas as lições também te manda? Não precisa, a gente vai fazer junto. Aí eu vou vendo.
Ô, peraí, se começar muito a dar migué, aí eu vou pedir para mandar as lições também. Fala, pode falar, Gabriel. Não, só do LIP, só do LIP. Todas as lições, da unidade, todas as lições que tiver lá. Por enquanto eu não vou pedir para vocês tirarem fotografia, mas se começar a me dar migué, eu vou pedir, que aí vai ser a participação de vocês. Beleza, meus queridos? Então tá, tchau. Um beijo para todo mundo aí. Bom restante de dia, de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.